Bom, mais um vídeo para o canal e hoje eu vou estar retomando o assunto referente à medição de parâmetros TS de forma caseira, né? Eu fiz um vídeo recentemente a respeito desse assunto e eu acho que não ficou muito claro o vídeo, pulei algumas etapas ali, eu vou tentar fazer mais um passo a passo aqui para quem é totalmente leigo, para que se possa ser feito aí sem nenhum tipo de dúvida, tá? Então aqui eu tenho um alto-falante que eu já tenho os parâmetros conhecidos, tá? Esse aqui é um subwoofer da Bomber que eu uso no meu home theater. E eu vou medir os parâmetros desse alto-falante, né? Como eu já tenho os parâmetros declarados pelo fabricante, eu vou comparar no final o que foi medido com o que o fabricante declara, tá? Então, antes de a gente começar a fazer medições, vamos aqui ao esquema de ligação, né? Na verdade, o meu esquema está ali naquele border, né? Então ali eu tenho um resistor, né? Que é uma minha resistência de referência de 70,5 ohms, né? Mas pode ser qualquer valor aí próximo de 100 ohms, já é o suficiente. E a forma de ligar é essa aqui do desenho, tá? Ela fica em série com o alto-falante, que seria isso aqui, ó, seria o alto-falante aqui, o resistor em série, né? Aí vai ser injetado o sinal de áudio no circuito, né? Resistor mais alto-falante, e a gente vai medir a tensão de entrada, né? A tensão que sai do amplificador e a tensão sobre o alto-falante, tá? Então é isso que vai ser medido. O primeiro passo para a gente começar as medições é tirar a resistência do alto-falante. Aí não tem mistério, né? Ligo o multímetro aqui na escala de ohms. Já está na escala de ohms, né? Mas é que eu estou conectado naquela carga lá. Mas aí pega a ponteira aqui e mede o alto-falante. O meu aqui deu 3.3, 3.35 mais ou menos, tá? E guarda esse número, anota no papelzinho, tá? Aí depois pode montar aí o teu circuito, né? A tua resistência de referência e começar as medições. Então, eu vou ligar aqui o monitor do computador e mostrar para vocês aqui como que fica. Tentar ajustar o foco. Eu vou usar aqui para gerar o sinal esse site, né? Ele tem aqui um gerador de função e usar a minha planilha para ir lançando os dados. Eu já fiz, tá, pessoal? Eu já lancei os dados, então eu vou mostrar para vocês como que faz e mostrar aqui no multímetro como é que funciona. Então assim, aqui eu já lancei o 3.2, que é a resistência da bobina, e daí eu precisaria encontrar esse valor aqui, o Z máximo, né? Aonde a impedância é máxima, em que frequência e o valor do Z máximo, né? Então eu preciso descobrir a frequência de ressonância. Então vamos lá. Vamos ligar o multímetro na tensão, na escala de tensão alternada. Ó, como o gerador de sinal lá tá desligado, não tem tensão nenhuma. Tá lá marcando em 32 Hz, tá? Eu vou botar aqui uma frequência, vamos pôr aqui de 60 Hz, né? 60 Hz. Eu sei que a frequência de ressonância do alto-falante está em 40, 40 e pouco. Eu vou botar em 60 e vou dar o play aqui. Ó, a gente vai ver que apareceu uma tensão no multímetro. Agora preste atenção, eu vou variar aqui para 50. Ó, a gente vê que a tensão subiu. Eu vou botar agora para 45. Subiu mais. Agora eu vou botar para 40. Opa, caiu. Então é maior. 41. 42. Tá subindo. 43. Ó, 44 agora. Subiu mais um pouquinho. Então, né, aqui já deu 44. Vamos botar aqui o 45.
Ó, e caiu, tá? Então aqui, ó. Aqui nessa medição deu 44, tá? Então vamos dar o stop aqui. Na medição anterior que eu fiz, tinha apontado 43, tá? Aí eu venho aqui, lanço o FS, a frequência de ressonância, e lanço o valor. Como é que é calculado o valor? É aqui nessa parte de medição indireta. Ó, eu venho aqui na frequência, nesse campo aqui eu digito a tensão de entrada do circuito. É importante sempre medir a tensão de entrada do circuito, porque ela varia conforme a curva do amplificador. Eu preciso medir a tensão de entrada. Então aqui na medição que eu fiz, tem dado 1.275 volts, né? Ou 1.275 milivolts. E a tensão sobre a carga tinha dado 319 milivolts, que tinha me resultado numa impedância, né, de pico de 23,52. Então, assim, toda medida que você vai realizar, você tem que medir a tensão de entrada e a tensão sobre o alto-falante. Tá. Vamos dizer que a gente mediu agora e deu esse valor. Tá? Então, a gente vem aqui em cima da tabelinha e marca a frequência de ressonância e o Z máximo, né? Aqui automaticamente ele vai dar o Z1 e o Z2, que seriam as impedâncias acima e abaixo da impedância de pico, né? Que seria mais ou menos isso aqui, ó. Esses dois pontos, tá? Aqui eu fui chutando valores, eu tenho mais ou menos uma ideia onde fica, né? Sabendo a frequência de ressonância. Então eu chutei aqui um valor de 30 Hz, daí eu medi, deu 1143 de tensão de entrada e 127 de tensão sobre o alto-falante. Isso me deu uma impedância, né, de 8,81. Qual que era o meu Z12? Era 8,68. Então eu encontrei aqui em 29 Hz 8,26 e em 30 8,81. Então eu joguei lá na planilha 29,5 Hz, né? A mesma coisa para o Z2, né? Então para o Z2 aqui eu fui variando até chegar no 58, no 59, que me resultou ali numa impedância de 8,96 para 58 e 8,53 para 59. Então está muito próximo do 59, né? Então eu venho aqui na planilha e o F1 e o F2 eu botei 29,5 e 59, né? E aí fechou. O próximo passo é eu pegar uma massa, né? Uma massa, botar sobre o cone, esse carretel que tem 54 gramas, colocar sobre o cone e fazer uma nova varredura para determinar a frequência de ressonância. Então eu fiz isso. E a massa tem 54 gramas, eu insiro aqui no valor da massa. E eu determinei consegui determinar a frequência de 32 Hz, né? Vamos até repetir aqui para ter uma noção. Ó, tá com a massa sobre o cone e eu vou lá variar a frequência, tá? Vamos botar lá, ó. Vamos botar aqui 25 Hz, eu vou começar a subir. Ó. 25, 26, 27, 28, 29, 30, tá subindo, 31, 32, subindo ainda, 33, opa, caiu. 34, tomou 32. Ó, o pico aqui parece que foi em 32. Vamos botar 33 aqui. O pico foi em 32. Então em 32 eu tenho a nova frequência de ressonância, que é o que eu tinha obtido aqui na medição passada, 32 Hz com 54 gramas. Feito isso, os parâmetros já estão calculados lá em cima da planilha. Lá. MMS 67, CMS
é aquele valor ali, o QMS 3,95, o QS 0,62, o QTS 0,54 e o VAS 3,41. Eu tenho aqui os parâmetros declarados do fabricante para esse alto-falante. Vamos botar aqui, ó. Lá em cima tem minha planilha e aqui eu tenho os parâmetros do fabricante. É SW8B ON B4 150 watts. É esse alto-falante. Frequência de ressonância 41. A minha frequência de ressonância encontrada foi de 43. O QMS 4,97. O meu QMS lá 3,95. O VAS, né, o VAS, o fabricante diz que é 18 litros, eu encontrei lá 13,41. Um VAS até melhor, né? Sensibilidade 84.8, depois a gente vai ver no software que é mais ou menos isso mesmo. O RE 3.2, o meu RE também foi 3.2. O QTS, cadê o QTS? QTS 0,57, o meu QTS lá encontrado 0,54. Então a gente vê que os parâmetros eles batem, né? Eles batem bem, não é preciso, mas eles batem bem. Então aqui no WinSD, a curva vermelha é do alto-falante que eu tenho aqui, né? Que eu acabei de medir. E a curva em amarelo é do alto-falante dos parâmetros declarados pelo fabricante. Ó, a gente tem ali, ó, 0,57, 18, 41. Ó, o SPL 84.88. E os parâmetros que eu levantei, ali um pouquinho de diferença no VAS, FS 43, ó, e o SPL 84.39. O BL, né, que é a força do conjunto magnético, deu 9.62 e no fabricante deu 8.77. Assim, uma variação bastante aceitável, porque o próprio fabricante põe no manual que pode haver variação, né? Quantidade de cola, alguma variação de montagem, até mesmo a magnetização do ferrite ali. Então tem alto-falante que vai para mais ou para menos, então é normal ter variação de parâmetros, tá? Questão de amaciamento também. Então a gente vê que o método funciona, né? Ó, o método funcionou, as caixas são iguais, tá? Só para vocês certificarem que as caixas são iguais, ó. É uma caixa de 15 litros com sintonia em 50 Hz, tá? Que é a caixa que eu uso atualmente. Eu vou modificar essa caixa, aumentar ela um pouquinho. Eu quero passar essa caixa aqui para 25 litros e uma sintonia em 35 Hz. A gente vê que, ó, a resposta do subwoofer fica bem mais plana, né? Que como é um sub que eu estou usando em home theater, essa resposta em vermelho é a que me interessa, né? Eu quero uma resposta mais plana possível, porque eu preciso de uma fidelidade na reprodução, né? Essa resposta com pico aqui, ela acaba salientando coisas que não existem, né? Por exemplo, uma explosão, num efeito sonoro do filme, do que eu estiver assistindo, isso aqui vai ser artificial, né? Aqui nesse caso, uma curva mais plana é o mais desejável, né? Eu não quero barulho, eu quero que tenha uma reprodução fiel. Essa caixa aqui seria interessante, por exemplo, numa boombox, né? Numa caixinha de som para ouvir música, meio que descontraído, fazer festinha e tal. Então uma curva assim é mais interessante. A curva plana ela tem mais um propósito de fidelidade. É isso, pessoal. Espero que tenha sido claro. Esse alto-falante aqui é um alto-falante bom, tá? Quem quiser um alto-falante de 8 polegadas para montar um sub, eu recomendo. Eu não sei se os novos estão vindo com os mesmos parâmetros, eu acredito que não. Mas é um bom alto-falante, tá? São poucos, tá? Alto-falante de 8 polegadas que tem as características que esse aqui tem. A Bomber ela é muito honesta em declarar parâmetros e a linha de subwoofer deles são muito boas, tá? E o Bomberone de 8 ele surpreende muito nos parâmetros. O de 10 e o de 12 não são bons, são alto-falantes muito retumbantes. O de 8 ele até por ter um cone pequeno e um conjunto magnético grande, ó, ele é um alto-falante bem até parrudinho para um alto-falante de 150 watts.
Ó, é um alto-falante com um conjunto grande. Ele consegue ter um QTS 0,54, é um alto-falante bem controlado, a gente viu ele na curva. Então é um alto-falante que, se quiser montar, por exemplo, um sistema de sound quality, né, ele é um forte candidato, né? Então eu gosto bastante desse alto-falante. É isso aí, pessoal. Espero ter ajudado vocês. O esquema de ligação está aqui, né? Eu mostrei na prática como é que faz. Se quiser dar um print de tela ou copiar, é isso aqui, ó. Mede V1 e V2. O V1 é a tensão sobre o circuito, o V2 é a tensão sobre o alto-falante. O cálculo a planilha faz, tem que fazer a varredura. Primeiro determina o FS. Com o FS a gente vai ter o Z máximo. Com o Z máximo a planilha calcula o F1 e F2, né, para determinar o F1 e F2. E, na verdade, vai calcular o Z1 e o Z2. E com o Z1 e Z2 determina-se o F1 e o F2. Encontrado o F1 e F2, o software calcula alguns parâmetros e daí, com a inserção da massa sobre o cone, a gente acaba de determinar os parâmetros do alto-falante. Beleza, pessoal? Até o próximo.